Oi, minha gente, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Gente, no vídeo de hoje, tá? Eu vou gravar um pouco aqui da minha rotina, né? De algumas coisas que eu tô fazendo, não vou gravar tudo, mas vou fazer aqui um bolinho de cenoura para as crianças e vou estar gravando para vocês a minha receita, tá? Espero que vocês gostem. Se vocês gostarem, se inscreva no canal, deixe seu like, comente e curta o vídeo, tá? Pra poder estar me ajudando, gente. E para começar, eu vou usar uma cenoura grande, né? Como vocês estão vendo, eu já lavei com sabão. Vou raspar aqui essa casquinha com a faquinha mesmo, pra depois eu estar cortando, gente, as rodelinhas pra bater, né? E, gente, esse barulho de fundo aí são as crianças brincando, né? Então não tem jeito, caso aqui tem criança, não tem silêncio, né, gente? Tem criança, tem cachorro, mas enfim. Gente, esses dias eu não tô gravando muito pro canal, né? Tô um pouco desmotivada, mas eu não vou desistir do canal, né? Devagarinho, de passo em passo, com fé em Deus, a gente vai chegar lá. Então, gente, agora vou cortar as rodelinhas pra poder bater, pra não ficar tão pesado no liquidificador. E, gente, eu tô fazendo aqui tudo nessa lavanderia porque aqui nessa casa que eu aluguei não tem pia, né? Então, essa lavanderia aí serve pra fazer tudo, lavar roupa, lavar vasilha. Então, eu tô fazendo as coisinhas aqui, né? Vocês ignorem aí o cenário feio, né? Mas, por enquanto é o que temos, né? E louva a Deus por esse, né? Então, gente, aqui eu tô separando o ovo numa vasilhinha, né? Pra não ter perigo de estragar a minha receita. Daí eu tiro a pele da gema, né? Pra não ficar com cheirinho de ovo. E aí vou acrescentar aí na receita, né? 2 ovos. Você pode colocar 3 se você quiser, mas eu só uso 2. E, gente, o segredo pro bolo de cenoura não ficar embatumado é a cenoura, gente. Não pode colocar muito. Eu coloco só uma média até grande, dependendo, se não for tão grande, né? E coloquei aí meio copinho de óleo. Eu não uso margarina, eu uso óleo no bolo de cenoura. E também leite. Tem gente que não faz bolo de cenoura com leite, né? Mas eu faço com leite, né? Eu coloquei 3 colherzinhas e vou diluir, né? Se na hora que eu mexer a massa eu ver que ficou muito dura, firme, então aí eu coloco água, né? Mas eu uso leite sim para fazer a minha receitinha de bolo de cenoura, gente. Essa receita fica uma delícia, fica muito macia e bem saborosa, sabe? Eu vou fazer essa receitinha aqui pro lanche da tarde das crianças, gente. Então, gente, já coloquei aqui o leite, né? Agora eu vou colocar o açúcar, né? E o açúcar é a gosto, tá, pessoal? Você coloca aí a quantidade que você preferir, né? Depois de colocar o açúcar, eu vou levar pra bater, né? Essa misturinha. Bater bem, tá, gente? Uns 5 minutinhos pra essa cenoura ficar toda desmanchadinha, né? Gente, tô fazendo aqui em cima da máquina, como vocês estão vendo. Porque aqui, gente, é tudo improvisado. Essa casinha que eu aluguei também não é das melhores, né? Igual a outra que eu morava lá. Então, aqui nessa parte fica o meu fogão, minha máquina de lavar e uma parte do meu armário que não cabe na outra parte da casa, né? É como se fosse uma lavanderiazinha, mas aí eu encaixei o fogão também, né? Daí eu tô batendo aí em cima da máquina. E, gente, ficou esse creme lindo, bem amarelinho, gente, ó. Eu vou passar um pouquinho de água no copo do liquidificador, né? Pra tirar tudo. E vou colocar aí 2,5 xícaras mais ou menos. Na medida desse copo medidor aí de farinha de trigo, né? Pra poder fazer a massa, gente. Vou misturar. A massa ficou um pouquinho dura, então eu vou colocar um pouquinho de água, tá, gente? Pra poder deixar ela mais molinha, né? E aí vou misturar com fouet, misturar muito bem, né? Gente, eu não uso batedeira, né? Porque não preciso, não acho necessário, né? Eu faço mais na minha batedeira quando é massa pão de ló, ou quando eu quero fazer um bolinho mais trabalhado, né? Aí eu faço na minha batedeira, mas esses bolinhos assim mais simples, eu faço assim mesmo com fouet, gente. E tinha um cisquinho ali, vocês viram, eu tirei com a mão, né? E não vou nem cortar essa parte do vídeo, porque eu acho que não tem necessidade. Ficou dura, gente, eu coloquei 2 vezes um pouquinho mais de água, né? Pra massa ficar mais molinha. E aí eu vou colocar o fermento, tá? E já coloquei o meu forno, né, pra aquecer, 190 graus. E é isso, gente, vão me acompanhando aí a minha receitinha, gente. Ah, sim, faltou o açúcar, né? Um pouquinho mais de açúcar, porque não tava bom, né, de açúcar ainda. Então eu coloquei mais 3 colherzinhas. Uma pitadinha de sal, né, pra dar um gostinho, né, porque eu aprendi com a minha mãe, quando eu era criança, eu sempre via ela fazer bolo e colocar uma pitadinha de sal. Então eu tô colocando aí uma pitadinha de sal. E também as pessoas falam que aprimora mais o sabor, né? Então é isso, minha gente. Vou colocar aqui também agora o fermento, né? Eu uso esse fermento aí, gente, ó. Eu usava aquele Royal, mas eu achava que ele deixava com um gosto ruim. Então eu troquei pra esse e esse é muito bom, esse Dr. Octer. Acho que é Dr. Octer que fala. Coloquei 2 tampinhas, gente. Eu sempre coloco 2 tampinhas nas minhas receitas, né? Mas aí para as medidas normais, né? É só uma tampinha. Só que eu coloco 2, né?
E aí vou misturar isso tudo muito bem, né? E vou passar pra minha forma, né? Eu vou untar a minha forma, gente. Olha que lindo que ficou esse creme, gente. Ficou bem macio mesmo. Um creme bem bonito, né? Daí eu vou passar a margarina, gente, ó, com esse pão duro, né? Chama pão duro essa espátula aí. E aí eu vou untar com farinha de trigo, né? Margarina, farinha de trigo. E vou levar pro forno, gente. E daí vou dando continuidade aqui, né, nas coisinhas pra fazer, gente. Porque pense, dona de casa não para. O serviço parece que não rende. Você começa cedo, de noite ainda tem coisa pra você fazer, né? Mas é isso, né, gente? Deus nos escolheu, né? Nos deu esse dom. Então, vamos aí, né? Todo dia pra luta, né? Lutar pelo que Deus concedeu nas nossas mãos, né? Porque ser dona de casa é uma dádiva concedida por Deus. Muitas pessoas, né, desvalorizam, preferem trabalhar fora, enfim, porque dona de casa é um serviço que às vezes não é valorizado, é um serviço muito cansativo, muito grande, mas eu louvo a Deus por esse dom, né? Coloquei pra assar, como vocês viram aí, né, gente, 190 graus. E, gente, agora eu vou fazer o recheiozinho, né? Eu só tinha meia caixinha de leite condensado, então eu vou fazer com ela, né? E aí eu vou colocar uma meia caixinha de leite condensado e uma caixinha de creme de leite, gente. Normalmente eu uso chocolate, né? Chocolate em pó, mas como eu não tô tendo, eu vou usar o Nescau mesmo. Meu marido comprou um Nescau pra fazer um Toddy com leite para as crianças, né? E aí eu vou usar ele mesmo, gente. Tava congelado meu leite condensado, ele tá até meio firme para tirar, né? E aí eu cortei a caixinha para poder tá tirando. Porque, gente, bolo de cenoura, né, combina com uma calda de chocolate por cima, né, gente? Então, eu já vou aqui fazer a minha caldinha, né? Eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço, gente. Depois que eu coloco assim, gente, tudo na vasilhinha, primeiro eu dou uma misturada, né? Pra depois eu jogar o chocolate por cima. E aí, depois levar em fogo baixo, né? Até um pontinho de calda, gente. Eu não deixo ficar muito duro, né? Porque é pra colocar por cima do bolo, então se deixar muito duro, não fica legal, né? E se você já me acompanhou até aqui, né? Eu te convido a se inscrever no canal, deixar o seu like, tá? Pra tá me ajudando, gente. Meu canal tá crescendo bem devagarzinho, né? Acredito que também porque eu não posto, né, com frequência. Sempre acontece alguma coisa ou outra e eu acabo não postando, né? Mas não vou desistir, né, gente, do meu canal. Eu convido você a se inscrever no canal, tá? Deixar o seu like, comentar, curtir, compartilhar o meu vídeo para outras mães, outras mamães, outras donas de casa, né? Também tá se inscrevendo e me acompanhando aqui no meu trabalho, né, gente? É como eu falei pra vocês, eu trabalho fora também, não tenho muito tempo, né? Mas sempre que eu tenho tempo, eu tô aqui gravando, né? Eu tenho duas crianças pequenas, né? Então é bem corrido, gente. Mas eu louvo a Deus, né? Por tudo, né? Por toda a sua bondade e misericórdia, né? Porque se não fosse Ele, nós não estaríamos aqui, né? Se não fosse a sua misericórdia, sua bondade e sua força, né? Que se renova na nossa vida todos os dias, né? Com certeza nós estaríamos aqui, né? Então, de passo em passo, né? De fé em fé, de valor em valor, a gente vai conseguindo, né? Alcançar os nossos objetivos, gente. Eu confesso pra vocês que eu me sinto desmotivada, né? Porque, tipo assim, a gente mora em lugares que às vezes não tem uma pia boa, não tem um cenário bom e acaba a gente ficando assim meio com vergonha, mas eu sempre ouvi falar de outras meninas, né, de outras mães, de outras pessoas que postam aqui, né, na plataforma do YouTube que começam com o que você tem, né? Sempre começa com o que você tem, porque se você for esperar tudo acontecer para você começar, né, aí você não vai começar, né, gente? Então, tô começando aqui com o que eu tenho, né? E até eu fico até assim meio sem graça, porque como eu falei pra vocês, aqui, né, essa lavanderia é lavanderia feia, né, mas temos que dar o primeiro passo, né, gente, com aquilo que a gente tem, com humildade, com simplicidade, é isso que vai fazer a gente alcançar os nossos objetivos, né? Não podemos deixar para amanhã, né, gente? Então é isso, vão acompanhando aí o vídeo, tá? Eu vou colocar uma musiquinha pra animar o vídeo mais e bora lá, gente.
Gente, finalizei meu brigadeiro, né? Enquanto o bolo assa, eu vou deixar o brigadeiro ali esfriando, gente. Vou estender umas roupas, né? Tem bastante roupa pra colocar no sol, minha máquina lavou. E aí vou estar gravando aqui pra vocês, tá? Tem vasilha, vou lavar vasilha. Então vão me acompanhando aí, tá? E, gente, já estendi as roupas, né? Meu marido chegou do mercado, então eu trouxe um pouquinho de fruta. Então, gente, ó, um pedacinho de melancia. Trouxe também, gente, um pouco de banana, né? Porque banana não pode faltar na nossa mesa, né? É uma fruta deliciosa e eu, particularmente, é a minha fruta preferida, né, gente? E um biscoitinho, um pouquinho de Yakult, né? Um pacotinho e um pouco de uva, né? E aí eu vou estar aqui limpando, né? Meu marido já pegou o biscoito, porque ele não teve infância, né? Vai comer esse biscoito aí. E eu vou limpar essas uvas. Eu vou dando sequência aqui no meu trabalho, gente.
Gente, foi assim que ficou o nosso bolinho de cenoura. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Da minha receita. Fiquem com Deus, tchau e até o próximo vídeo.